A paz de Deus. A paz de Deus. Cada pessoa tem uma verdade, cada rede social um especialista novo. E, no meio de tanto ruído, fica a pergunta, né? Onde a gente encontra um chão firme? Onde é que está a verdadeira sabedoria? Hoje, a gente vai direto na fonte, no alicerce da nossa casa espiritual. As Escrituras Sagradas. É o tema do primeiro ponto da nossa doutrina. E essa imagem de um alicerce é perfeita. Ninguém consegue construir uma casa segura sobre areia movediça, né? Impossível. A sabedoria que vem de Deus, que foi revelada nas Escrituras, ela é o nosso fundamento de rocha. É ela que nos permite, assim, alinhar a vida com a vontade de Deus. E não só a nossa vida individual. Não. Individualmente e também como comunidade, como família. Tem um provérbio que diz que com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. O alicerce dessa casa, o que nos firma, é a palavra de Deus. Exato. E para que essa nossa conversa tenha um norte bem claro, o ponto de partida vai ser o nosso primeiro artigo de fé. Vamos ouvi-lo na íntegra, porque cada palavra ali tem um peso e vai guiar toda a nossa análise. Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como contendo tem um peso e vai guiar toda a nossa análise. Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como contendo a infalível Palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. A Palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ok, vamos desempacotar isso. A primeira pergunta que surge é: como esse conhecimento de Deus chegou até nós? A declaração fala de uma palavra que a gente recebeu. Isso nos leva a um primeiro conceito: revelação. Certo. Eu li uma analogia ótima sobre isso. É como querer conhecer, sei lá, uma figura pública extremamente reservada. Não adianta insistir, comprar ingresso para a primeira fila, nada funciona. A gente só vai conhecer essa pessoa de verdade se ela decidir se apresentar. Com Deus, a lógica é a mesma. Por nosso próprio esforço, a gente não alcançaria. Então, Ele, por amor, tomou a iniciativa. Ele decidiu se revelar. E essa iniciativa divina é algo grandioso. Deus se revela de muitas formas, sabe? A gente olha para a complexidade do universo, a imensidão das galáxias, a beleza da natureza. A chamada revelação geral. Exatamente, a revelação geral. Tudo isso aponta para um Criador inteligente, poderoso. A gente olha para a história e vê a mão de Deus agindo. Mas ele não parou por aí. Ele nos deu uma revelação especial, plena, definitiva, na pessoa do Filho, Jesus Cristo. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Certo. Então, se Jesus é a revelação máxima, qual é o papel da Bíblia nisso tudo? A Bíblia é o registro fiel e autorizado dessa revelação que é centrada em Cristo. Pense nela como tipo a testemunha ocular que foi divinamente preservada. Para que a mensagem chegasse até nós hoje. Isso. Deus providenciou as Escrituras para que a mensagem da salvação em Jesus atravessasse os séculos e chegasse intacta. E entender essa mensagem não é só um exercício intelectual, né? Precisa da iluminação do Espírito Santo que abre a nossa mente e o coração para a gente compreender o que Deus está dizendo. Isso me leva a uma questão que, para ser sincera, já me incomodou muito e eu sei que incomoda muita gente. Qual? Se a Bíblia foi escrita por homens com suas limitações, nas suas épocas, como a gente pode afirmar que ela é a palavra de Deus? Quando eu leio as cartas de Paulo, por exemplo, eu sinto a personalidade dele ali. As frustrações, o jeito de argumentar. Como que a gente separa o humano do divino nessa equação? Essa é a pergunta-chave. E a resposta está na beleza de um outro conceito: inspiração. A palavra grega usada lá em 2 Timóteo é theopneustos. Theopneustos. Isso, que literalmente significa soprada por Deus. É uma imagem muito, muito poderosa. Mas e isso é fundamental. Não foi um ditado mecânico. Como assim? Deus não usou os profetas e apóstolos como se fossem robôs, anulando quem eles eram. Pelo contrário, ele usou o vocabulário, o estilo, a cultura, a bagagem de cada um deles. Ele usou homens reais em contextos históricos reais. Ah, então quer dizer que a humanidade dos autores não é um defeito da Bíblia, mas faz parte do plano? Exatamente.
A Bíblia é a verdade divina comunicada em vasos de barro humanos. A mensagem é perfeita e divina, o sopro é de Deus, mas os instrumentos são humanos. O Espírito Santo moveu e guiou esses autores de forma tão soberana que o resultado final é exatamente o que Deus queria comunicar, sem anular quem os escritores eram. Entendi. É por isso que a profecia, como o apóstolo Pedro diz, não veio da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A imperfeição do mensageiro não invalida de forma alguma a perfeição da mensagem. Essa ideia dos vasos de barro muda a perspectiva. Ok, então temos essa mensagem divina, soprada por Deus através de seres humanos. Qual é o peso, a autoridade dela na nossa vida? O artigo de fé é muito forte, diz que ela é a nossa única e perfeita guia. O que isso significa na prática, no dia a dia? Significa que a Bíblia tem a palavra final, em todos os assuntos de fé e de conduta. Esse é o princípio da autoridade das Escrituras. A palavra final? A palavra final. No mundo antigo se usava uma vara reta para medir as coisas, chamada em grego de cânon. Essa palavra deu origem ao nosso termo cânone, que é a lista de livros da Bíblia. As Escrituras são a nossa régua, nosso padrão de medida. Uma régua. Ok. É com ela que a gente mede qualquer doutrina, qualquer ensinamento, qualquer filosofia de vida. Se algo está de acordo com a régua, é aceito. Se não está, é rejeitado. Essa ideia da régua é muito clara. Mas aí surge a pergunta óbvia. Quem definiu quais livros entrariam nessa régua? Foi tipo a decisão de um grupo de pessoas numa sala séculos depois? Como esse cânone foi formado? Ótima pergunta. Não foi um evento único, um concílio que decidiu esses livros entram, esses ficam de fora. Não, foi um processo longo, de séculos, de... reconhecimento. Sim, o mesmo Espírito Santo que inspirou os livros também guiou o povo de Deus a reconhecê-los. Os critérios eram muito claros. O livro tinha que ter origem apostólica ou profética. Ele era usado no culto e na vida das igrejas. E o mais importante, o conteúdo dele estava em harmonia com o resto da revelação sobre Cristo. Faz sentido. A igreja não deu autoridade a esses livros. Ela reconheceu a autoridade que eles já possuíam por serem soprados por Deus. Por isso, nós aceitamos a inteira Bíblia, que no nosso caso é o cânone protestante com 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Entendi. É um processo de reconhecimento, não de criação. E se essa régua, esse cânone, está completo, isso nos leva direto para outra parte da afirmação. Dela, nada se pode acrescentar ou dela diminuir. Isso soa como uma porta fechada para qualquer nova revelação ou livro sagrado. É o princípio da suficiência, certo? Perfeitamente. A suficiência das Escrituras significa que a Bíblia contém tudo o que a gente precisa saber para a nossa salvação e para viver uma vida que agrada a Deus. Não falta nada. Nada mesmo. Nada. Não precisamos de um anexo, de um capítulo extra, de uma nova visão que complemente o que já foi revelado. Isso nos dá uma segurança imensa e nos protege de muitos enganos. E sobre os costumes da igreja, as tradições? Claro, na nossa comunidade de fé, temos nossos costumes, nossas tradições que nos ajudam a caminhar juntos. Mas essas práticas, por mais valiosas que sejam, nunca podem ter o mesmo peso ou contradizer a autoridade da palavra escrita. Ela é sempre o nosso tira-teima. Isso é libertador. Tira um peso, sabe? De ter que correr atrás da última novidade espiritual. A base já está dada. Agora, tem uma coisa que a gente ouve muito. A expressão "a palavra de Deus". Às vezes parece que estamos falando da Bíblia, o livro, outras vezes parece que estamos falando de Jesus. Podemos esclarecer essa distinção? São a mesma coisa? Essa é uma distinção teológica crucial. A palavra viva é uma pessoa, Jesus Cristo. Quando o apóstolo João abre o evangelho dele dizendo, no princípio era o verbo, em grego, o logos. O logos. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está falando da pessoa divina de Cristo.
Ele é a palavra final e completa de Deus. A palavra escrita, a Bíblia, é o testemunho inspirado e fiel sobre a palavra viva. Ah, então a Bíblia é o livro sobre a pessoa. Exato. Por isso dizemos que a Bíblia contém a palavra de Deus, porque ela testifica infalivelmente sobre Jesus, o Logos. É por isso que ela é chamada de Palavra da Verdade. E nós a chamamos de a Palavra de Deus por uma questão de linguagem, de associação direta. Como uma figura de linguagem. Tipo isso. É como quando a gente diz o Planalto anunciou uma nova medida. A gente sabe que não foi o prédio que falou, mas o governo que está lá. Da mesma forma, chamamos a Bíblia de a Palavra de Deus porque ela aponta de forma perfeita e verdadeira para a palavra que se fez carne. Uau, agora ficou muito mais claro. E essa ideia me ajuda a entender melhor o termo infalível. Se o propósito principal da Bíblia é ser o testemunho sobre Jesus, é nesse sentido que ela é incapaz de falhar. Não que ela seja um manual de biologia, mas que ela cumpre perfeitamente sua missão de nos levar a Deus. É exatamente isso. A infalibilidade da Bíblia significa que ela é totalmente confiável e verdadeira em tudo que ela se propõe a ensinar. O propósito dela não é competir com manuais de ciência. Certo. O propósito é nos revelar quem é Deus, qual é a nossa condição e qual é o caminho da salvação através da fé em Jesus Cristo. E nesse propósito ela não falha. Ela não nos engana, não nos desvia do caminho. A prova da sua eficácia não está em detalhes científicos, mas no seu poder de transformar vidas, como diz Romanos. Ela cumpre perfeitamente a missão para a qual Deus a soprou. Certo. Então, a gente tem esse tesouro em mãos, inspirado, com autoridade suficiente e infalível em seu propósito. Mas a gente sabe que um tesouro pode ser mal utilizado. A própria Bíblia pode ser distorcida. Sim, Pedro alerta sobre isso. Exato. Então, como devemos ler esse livro? A Escritura diz que não é de particular interpretação. O que isso quer dizer? Qual é a lente correta para ler? A lente correta, a chave que abre o significado de toda a Escritura, é o próprio Jesus Cristo. Ele mesmo disse aos fariseus: "Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim." Elas testificam dele. Sim, todo o Antigo Testamento aponta para a sua vinda, seja através de profecias diretas, de personagens que eram tipos de Cristo, ou de rituais que simbolizavam a sua obra. E todo o Novo Testamento explica quem ele é, o que ele fez e as consequências da sua vida, morte e ressurreição para nós. Então, não se trata de 66 livros desconexos, mas de uma única grande história com um protagonista. Uma única história. E quando a gente lê a Bíblia com esse foco em Cristo, o mesmo Espírito que inspirou os autores nos ilumina. Ele nos ajuda a conectar os pontos, a entender a mensagem e, o mais importante, a aplicar na nossa vida. Ler a Bíblia é, em essência, buscar um encontro com Jesus. Uau, isso muda tudo. Olhando para trás na nossa conversa, fica claro que a nossa fé não se baseia em achismos ou em filosofias que mudam com a estação, né? De jeito nenhum. Ela está firmada num alicerce sólido, a revelação de Deus, registrada num livro inspirado, com autoridade final, suficiente para nossa jornada e infalível em nos apontar para Jesus. É, de fato, o poder de Deus para a salvação. A única exortação possível é: leia, medite e deixe que o Espírito de Deus guie seus passos por meio dela. E aqui fica um pensamento para amarrar tudo isso. Se nós estabelecemos que as Escrituras são a nossa fonte normativa, a nossa régua, a lente através da qual a gente enxerga a verdade, qual é o próximo passo lógico? Qual? É usar essa lente para olhar para o assunto principal da própria Escritura. Do Gênesis ao Apocalipse, o grande tema é um só: o próprio Deus. Que a palavra de Deus habite ricamente em nós. No nosso próximo encontro, vamos usar essa palavra como nosso guia para mergulhar no conhecimento de quem é Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.